Você despertou numa manhã cinzenta da Idade Média, onde a luz trêmula que escapava pela fresta da janela mal conseguia atravessar a névoa úmida que se agarrava ao vilarejo. O ar pesado carregava o cheiro forte do feno molhado e da madeira queimando lentamente na lareira, que se misturava sem cerimônia à fragrância menos agradável, digamos, da ausência total de banho. Você sentiu a pele arder com aquela coceira insistente, uma lembrança amarga das pulgas que compartilhavam seu leito e sua rotina. Imagine só o contraste com hoje. Se a bateria do celular acabasse, talvez você entrasse em pânico. Mas ali, naquela casa de paredes de madeira e chão de terra batida, o dilema era outro: lidar com o fedor natural dos dias sem água corrente e um chuveiro que existia só na teoria, uma utopia que você já nem ousava sonhar. Sua manhã não começava com uma água fria revigorante, mas com o cuidado meticuloso de desembaraçar cabelos embolados em nós, uma batalha diária contra o acúmulo da jornada anterior e um esforço sonso para disfarçar aquele aroma característico, muito além do perfume. Você se levantou com a preguiça típica de um despertar sem despertador e começou pelas pequenas tarefas que moldavam seu dia. Varrer o chão irregular, a aspereza das pedrinhas sob os pés era um toque quase brutal, tão real quanto o esforço da sua mão que afiava a faca, aquela mesma que jamais cortava com facilidade, talvez conspirando para garantir que cada refeição fosse um exercício de paciência, enquanto o cheiro da lenha queimando se espalhava pelo espaço como um velho companheiro. O som distante dos sinos da aldeia marcava o ritmo das horas, um metrônomo suave que te prendia à passagem do tempo. Atrás daquela rotina repetitiva havia um segredo quase invisível. O pão, alimento básico e um tanto suspeito, frequentemente trazia consigo farinhas misturadas à serragem ou cascas moídas. Uma economia que você degustava sem saber, numa espécie de acordo silencioso entre fome e sobrevivência. Por alguns instantes, você permitiu que o tédio invadisse seus sentidos, como se aquele ciclo cansativo fosse um mantra que embrulhava o dia numa camada opaca e serena. Era uma rotina que seguia seu curso, cadenciada e imutável, e apesar do cenário austero, havia pequenos estalos de conforto, a fumaça quente da lareira, o calor familiar daquela aldeia que, embora pequena e cansada, era seu universo inteiro. Mas então algo mudou, um murmúrio diferente, um rumor pela rua de pedra, um movimento estranho entre os aldeões, que parecia eletrizar o ar estagnado. Algo no silêncio da manhã começava a se romper, e você sentiu, sem entender ainda como, que aquele dia não seria como os outros. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O murmúrio que invadiu as ruas de pedra cresceu em intensidade. Passos apressados ressoavam, cortando o silêncio opaco daquele dia cinzento, quase como se a névoa tivesse despertado, vibrante, carregando um segredo velho e inquieto. Pela fresta da janela, você captou uma sombra
que fugia rápida, entrelaçando-se com as silhuetas famintas e cansadas dos aldeões, rostos marcados por anos de trabalho duro e olhos que carregavam a mesma exaustão que a sua pele, coçando ao ritmo das pulgas que insistiam em sua companhia. Você engoliu seco, sentindo o frio do chão de terra batida sob seus pés descalços, enquanto o ar denso puxava a fumaça da lareira em pequenos rolos preguiçosos para o alto, misturando ao aroma do feno úmido e da madeira seca. Por entre as casas amarradas com cordas e barro, surgia aquele ar de agitação disforme, uma agulha na roda daquela rotina quase monótona, que até então havia sido seu único consolo. Decidiu que era hora de sair. O peso da preguiça ainda insistia nos seus músculos, mas a curiosidade, mistura de medo e fascínio, te empurrava porta fora. Lá fora, os murmúrios se faziam palavras desconexas, espalhadas entre os sussurros das chaminés e o ranger das tábuas, sob passos descalços. Crianças corriam, levantando pequenas nuvens de poeira, enquanto mulheres ajeitavam seus xales puídos, olhando para a praça central com olhos vidrados. Você cruzou o caminho de um velho que, entre espirros estrondosos e tosses cortantes, apontava algo oblíquo para o sul. O senhor Miguel viu aquilo? Sua voz gutural mal alcançava o ar denso, mas a tensão na fala dizia mais que 1000 explicações. A novidade tinha um gosto estranho, uma promessa de desordem, talvez, e você sentiu um nó se formar na garganta. Ao aproximar-se da praça, a cena parecia distorcer a normalidade do lugar. Uma aglomeração de aldeões formava um círculo difuso, olhos fixos, bocas semiabertas, a expressão entre o medo e o estalo. Lá no chão, alguém estava imóvel, exceto pelo tremor lento que parecia vir do próprio ar ao redor. Você conseguiu distinguir a figura de uma mulher, seus cabelos negros embaraçados caídos sobre o rosto pálido. O cheiro ácido do suor quente misturava-se com um odor metálico, um resquício de pânico estranho no meio da calma habitual da vila. Ela não responde, um rapaz gaguejava, segurando a mão trêmula da mulher. Você já tinha ouvido falar de mal-estares súbitos, de doenças que chegavam com o vento frio, mas aquilo parecia diferente, mais profundo. Algo que não se curava só com repouso e chá de ervas. Atrás do círculo, um homem entrava com passos largos, sua capa pesada sacudindo poeira a cada movimento frenético. Francisco Ferreiro, dono das mãos queimadas e do olhar queimada pelo sol, estava pálido, e você sabia que isso era uma notícia ruim, antes mesmo que ele falasse. O silêncio pesado o segurou como uma palavra não dita. Não é doença comum, começou, com a voz rouca da fumaça e do trabalho duro. Vi algo estranho nas redondezas, algo que não devia existir aqui. Gritos, não de dor, mas de desespero, como se a própria vila estivesse segurando a respiração, tentando esconder um segredo que cresce rápido demais. Você percebeu que o rumor da agitação não era mera curiosidade, mas prenúncio de um problema que nem a rotina cansada da aldeia podia conter. Um frio novo, que não vinha do inverno, ondulava entre as casas, enquanto as pessoas começavam a dispersar, trocando murmúrios apressados. Seus próprios pensamentos se atolavam numa mistura inquietante. O conforto raso da lenha queimando, o aroma familiar do pão meio adulterado
E agora essa sombra que se expandia silenciosa e insinuante. O céu, antes encoberto por nuvens impenetráveis, pareceu abrir uma brecha tênue e tímida, deixando escapar um fio de luz pálida. Um pequeno instante de claridade, tão breve quanto frágil, como uma promessa tímida ou um aviso sombrio. Você cruzou os braços, sentindo a aspereza do tecido da sua roupa surrada, enquanto olhava em direção à floresta sombria que margeava o vilarejo. Lá, além da névoa, o som distante parecia diferente. Um farfalhar estranho, uma sombra se movendo entre as árvores, distante, mas não tão longe assim. Imagine só, você, trabalhador de uma vila que mal se sustenta, agora debruçado sobre um mistério que ameaça romper o ciclo envelhecido daquele lugar. O conforto da lareira e o aroma rústico do campo agora se enredavam com a incerteza, e até mesmo o cheiro persistente das pulgas parecia tímido perto do que estava por vir. Os passos que ecoavam pela praça nas últimas horas não vieram do acaso. Um segredo estava emergindo, devagar, segurando a aljava do tempo e disparando fogo no ar antigo do vilarejo. Você sentiu um arrepio, não por causa do frio da manhã cinzenta, mas por aquilo que ainda não era possível nomear. A vida naquele lugar, tão dura e repetitiva, agora enfrentava algo diferente. Uma sombra que, uma vez vista, é impossível ignorar. E enquanto o dia avançava, você percebeu. Aquele murmúrio que trouxe inquietação era só o começo. Atrás da névoa e das casas tortas, algo presenciava os limites da aldeia. Uma presença que parecia esperar. E você, sem querer, já estava no centro da história que se formava. Mas não havia tempo para medo imediato. O que vinha a seguir exigiria coragem e talvez um novo entendimento da dureza que cercava aquele lugar cinza e úmido. Você respirou fundo, sentindo o frio da manhã, agora mexido com a promessa de uma mudança que não podia mais ser ignorada. E então, no fundo do seu peito, a certeza. Algo perigoso se aproximava, mais rápido do que as sombras que a névoa conseguia esconder. Ainda sem saber o nome do perigo, mas sentindo seu peso, você voltou o olhar para a floresta, para o lugar onde os murmúrios viravam gritos que o vento não se atrevia a espalhar. O silêncio da aldeia estava prestes a se quebrar de vez. A névoa, que até pouco tempo era apenas um véu discreto sobre o vilarejo, parecia agora brincar de esconder e mostrar, como se a fumaça da lareira tivesse ganhado vontade própria e se estendesse pelas ruas, impregnando o ar com uma tensão palpável. Seus olhos captaram detalhes que antes passavam despercebidos. A madeira das casas, já gasta pelo tempo, rangia sob um vento tímido, e o chão de terra batida exalava um aroma de umidade misturado a folhas semi-podres. A sensação era de um lugar suspenso entre o passado e algo que estava prestes a se infiltrar no presente. Você avançou sentindo a aspereza das pedras soltas sob os pés, enquanto o murmúrio da multidão deixava espaço para uma quietude carregada. O círculo na praça se tornava maior e, mesmo com vozes baixas, era fácil perceber que aquela não era uma aglomeração comum de aldeões deslocados pela curiosidade passageira.
Ali havia urgência, como se o ar burlasse seu próprio silêncio para implorar por atenção. Perto do centro, a mulher estendida no chão parecia uma estátua de cinza e sombra. A respiração irregular indicava luta, um descompasso que ressoava no seu peito. Os olhos, agora semicerrados, refletiam a dor de um passado que insistia em não partir. Percebeu que a fragilidade dela era um espelho para a fragilidade da aldeia inteira. Um organismo preso a um sonho tênue de sobrevivência. A conversa baixa e tensa entre os aldeões entregava seus medos. O mal invisível se arrastava na penumbra, algo que corria mais rápido que o vento e deixava pegadas na alma das pessoas. Os sussurros nomeavam o que não ousavam celebrar. Praga, uma doença misteriosa que fazia corpo e mente se rebelarem ao mesmo tempo. Uma condição que parecia dilacerar o equilíbrio entre o natural e o sobrenatural. Você reparou nas expressões, naquela mistura de descrença, terror domado e esperança vã. O velho Miguel, aquele mesmo de voz trêmula e corpo marcado pelo trabalho no campo, arranhava distraído o chão com a ponta do cajado. Era um gesto simples, mas carregado de significados. A idade e a bagagem de quem viu outras catástrofes, mas nunca nada tão denso e furtivo. Francisco o ferreiro, rompendo o silêncio com sua voz pesada, contou sobre os sons que ouviu à noite, vindos da floresta. Não passos humanos, pelo menos não inteiramente. Um sussurro que se transformava em grito peso, um suspiro condenatório que fazia o ar gelar mesmo antes de qualquer contato visual. Uma presença desconhecida que caminhava quase invisível entre as árvores, espalhando um medo que ultrapassava o medo de qualquer doença. Você sentiu a pele arrepiar, não pelo frio da manhã, mas pela sensação de que um peso invisível havia se instalado sobre suas costas, o tipo de peso que ganha forma aos poucos, como um monstro que cresce na penumbra dos olhos cansados. Enquanto seus olhos buscavam refúgio na multidão, percebeu o brilho tênue do sol, ainda tímido, atravessando uma brecha na nuvem cinza, iluminando o rosto do rapaz que segurava a mão da mulher agonizante. Aquela luz era quase um sinal, um momento efêmero de beleza entre o caos, uma pausa para respirar dentro do turbilhão, uma centelha que por um instante acalmava o peso da atmosfera carregada. Foi quando o som distante de um sino, fino e desbocado, rompeu o círculo tenso ao seu redor. Era o sino da igreja, marcando uma hora incomum, interrompendo o murmúrio dos aldeões e prendendo a atenção de todos como uma ordem sutil. O vento trouxe um aroma novo, uma mistura de fumaça, terra molhada e um toque estranho, metálico, quase eletrizante, que fazia o ar vibrar. Você percebeu um movimento na periferia da praça. Uma mulher idosa, sua figura pequena e curvada, avançava lentamente, segurando algo em suas mãos. Um frasco, cujo líquido dentro parecia refletir a pouca luz que existia. Os olhos dela, profundos e carregados de história, encontraram os seus por um instante. Havia ali mais do que medo, um chamado, uma súplica velada para que aquele momento não fosse ignorado. Enquanto observava, seus pensamentos tentavam montar a imagem completa daquela nova ameaça. Se aquilo
não era uma doença comum, e se a vila estava cercada por um medo que carimbava corações, o que restava? Como continuar quando o simples ato de respirar carregava o risco de algo invisível e implacável? Você olhou para a floresta uma última vez, onde sombras alongadas se espalhavam como dedos escuros que se esticavam para o vilarejo. O silêncio que antes era apenas um pano de fundo, agora parecia uma promessa de que o verdadeiro perigo ainda estava se revelando. E naquele instante, enquanto a neblina começava a fechar o círculo uma vez mais, o murmúrio que nascera como um sussurro virou uma voz firme, um alerta que ainda não podia ser decodificado, mas cujo peso se instalava no seu peito. Algo nos observava, movendo-se silenciosamente entre as árvores, esperando o momento certo para romper o silêncio. E você sabia, não havia volta. A névoa parecia implacável, uma cortina espessa que engolia os sons e os rostos, tornando tudo mais lento e pesado. O murmúrio da vila agora era um sussurro quase constante, daquele tipo que gruda na pele, igual ao fedor que você mal podia suportar desde o despertar. O sol, teimoso e fraco, mal abria caminho por entre o manto cinzento, deixando tudo em tons de carvão e carvão queimado. Você estava ali, no meio da praça, cercado por olhares que se atropelavam entre o medo e a hesitação, sentindo a aspereza do chão duro sob os pés e o ar úmido que arranhava a garganta. À sua frente, a mulher continuava imóvel, suas respirações curtas e descontínuas pintando um quadro que não trazia esperança. O suor grudado na pele dela reluzia sob aquele pouco de luz, um brilho pesado, preso entre a vida e a morte. As pessoas ao redor não falavam muito, mas seus corpos diziam tudo. Olhos buscavam respostas na ausência delas, mãos se cerravam desconfortáveis, pés arrastavam silenciosos. A quietude da manhã agora se transformava numa tensão palpável, uma presença invisível se insinuando, um perigo que nenhum ruído explicava. Você tentou se lembrar do que o Sr. Miguel tinha dito, entre espirros e tosses. Aquela doença não era comum, e a floresta, ali tão perto, guardava segredos que escapavam do seu entendimento. Essa floresta, antes cenário só de caça ou descanso, agora pulsava com uma ameaça fervilhante, como se algo se escondesse entre as árvores tortuosas e esperasse o momento certo para avançar. Enquanto dava um passo para trás, sentiu o ar mudar, aquele arrepio que não se consegue evitar, a sensação de que a névoa tinha vida própria e se agitava em seu redor, sussurrando segredos que seus ouvidos ainda não conseguiam decifrar. Você percebeu que a fumaça da lareira começava a se dissipar, perto das casas, como se até ela preferisse se afastar daquele augúrio sombrio. Foi então que o sino da igreja tocou novamente. Alto, isolado, um som cortante que atravessou a névoa e pareceu ordenar silêncio na multidão. O chamado era estranho, fora do horário esperado, e fazia a pele parecer mais fina, como se o próprio ar segurasse a respiração. De repente, no canto da praça, um burburinho se formou. Você virou os olhos para ver uma pequena figura emergir da penumbra das construções. Era a mulher idosa, ainda com seu frasco misterioso.
Suas mãos tremiam levemente, segurando o recipiente como se fosse um tesouro proibido. Ela começou a avançar em direção à parede da igreja e as pessoas se afastaram cerimonialmente, abrindo caminho num silêncio respeitoso, quase sagrado. Você a seguiu com o olhar, intrigado pelo mistério dela, pelos olhos que cruzaram os seus com uma urgência velada, como se pedissem ajuda silenciosa. O frasco continha um líquido grosso, escuro, que refletia as poucas fagulhas de sol que conseguiam atravessar a neblina. Durante um instante, você se deixou imaginar o que poderia ser. Alguma erva medicinal, um remédio rudimentar, talvez até superstição líquida. Nada ali parecia simples. Tudo carregava um peso ancestral. Aquela mulher não falou, mas seus gestos foram claros. Ela queria que alguém levasse aquela esperança precária às fronteiras da vila, onde a floresta iniciava sua guarda silenciosa. Um local onde o silêncio não era puro, mas cortante, cheio de sombras que se esticavam como dedos negros entre os troncos. Por um momento, você quase sentiu o coração acelerar como se a vida lhe tivesse pregado uma peça cruel. Desde cedo, naquela manhã cinzenta, a sensação de estar enredado em algo maior só aumentava, e agora, essa missão silenciosa, levada pelas mãos trêmulas de uma anciã, parecia sua melhor oportunidade de agir, mesmo que o medo tentasse puxar para trás. Enquanto pensava, um vento súbito cruzou a praça, levantando folhas secas e espalhando. Um aroma forte de terra molhada e fumaça, que por um instante se misturou a um toque metálico, quase elétrico. Você sentiu um arrepio que atravessou seus ossos, uma advertência natural para os perigos que não se viam, mas se sentiam. Em volta, outra sombra se moveu, rápida e silenciosa, entre os aldeões. Um rapaz jovem, rosto marcado por uma determinação incerta, aproximou-se e sussurrou algo ao ouvido de Francisco, o ferreiro. Os dois trocaram olhares tensos, como se reconhecessem o inimigo antigo por trás do véu da névoa. Você estava no centro daquela trama, sem querer, cercado por histórias não ditas e medos que se espalhavam, mais rápido que o fogo que queimava na lareira. A vila, robusta em sua dureza cotidiana, parecia agora um castelo de cartas, à beira de desmoronar. O sino tocou novamente, mais distante, como se ecoasse de uma realidade paralela. Um chamado para algo que ninguém ainda sabia nomear. Na sua mão, a textura áspera do tecido surrado lembrou que o tempo da inércia havia acabado. Cada suspiro carregava um peso, cada olhar um segredo. E você, que até então se deixava levar pela rotina e pela névoa, percebeu que o amanhã já estava rachando no horizonte. Antes que pudesse dar mais um passo, sentiu uma brisa gelada rastejar pela nuca, carregando consigo um sussurro quase inaudível. Um nome parecia flutuar entre as árvores. Uma palavra antiga, pesada, que não pertencia a nenhuma língua conhecida. Um aviso ou um convite que só os mais atentos percebiam. Você virou-se para a floresta, onde as sombras dançavam lentas, como se um palco oculto ganhasse vida sob a névoa. E ali, na penumbra da manhã que parecia não ter fim, a certeza que se colasse ao corpo era clara. Algo além da doença, algo que ninguém ousava enfrentar, estava acordando. O silêncio que cercava a vila quebrava-se em pequenos estilhaços, e você sabia que a névoa não era mais só um manto
para esconder o passado. Era agora a cortina que se levantava para um espetáculo que não poderia ser ignorado. A floresta parecia respirar com um ritmo próprio, uma pulsação que nenhum ouvido comum ousava transpor. Cada árvore entrelaçava suas sombras com a névoa, formando uma barreira sutil, quase palpável, que separava o vilarejo do desconhecido que se agazapava ali além. Você deu um passo hesitante para trás, sentindo o frio úmido penetrar pela camisa gasta, como se a própria brisa carregasse histórias antigas, sombrias e não ditas, com resquícios de ameaças ancestrais. O cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma de fumaça, que agora parecia fugir apressado dos telhados, como se até o fogo preferisse se esconder daquele presságio. O som distante dos sinos ecoava na névoa, soturno, quase como uma prece muda para um alívio que a vila não sabia se viria. Você sentiu os olhos seguirem a figura diminuta da anciã que havia reaparecido, agora envolvida num manto mais pesado, seus passos cuidadosos segurando o frasco denso e escuro como um elixir moralizado pelo tempo. Havia algo estranho naquela mistura entre a fragilidade dela e a urgência do gesto. Uma precisão silenciosa que lhe indicava um peso muito maior que as próprias palavras. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. O murmúrio do vilarejo evaporou, substituído por um silêncio quase reverente, enquanto aquela mulher caminhava para o limite onde o bosque engolia a luz. Você quase podia ouvir o ranger invisível dos galhos e o sussurrar apagado de folhas secas, fascinadas pela história que se desenrolava. Antes que pudesse formar qualquer palavra, um som inesperado interrompeu aquela calmaria. Um estalo seco, vindo de entre as árvores, seguido por um arrepio na pele que era mais do que frio. Era a sensação física de algo atento, algo que se escondia entre o velho verde, observando sem piscar, esperando pacientemente. Seus olhos tentaram vasculhar a penumbra, enquanto suas mãos, ainda um pouco trêmulas, seguravam firme a lã surrada da roupa. A floresta, que até então parecia apenas esperar, agora parecia se mover sutilmente. Uma sombra que se deslocava e desaparecia, sempre entre o claro e o escuro, como um animal esquivo que brinca de esconde-esconde com quem ousa olhar. A partir do vilarejo, o murmúrio dos aldeões voltou como uma onda, mas desta vez carregava uma inquietação renovada. Vozes trêmulas conversavam sobre presságios, sobre coisas que não se explicavam e sobre uma presença que atropelava a razão da mesma forma que um carro desgovernado atropelaria uma criança, inevitável, desesperadora, capaz de transformar o mundo. Você percebeu que ninguém mais aqui tinha o luxo da ignorância. A poeira da rotina fora varrida pelos ventos novos, deixando no lugar um silêncio. Pesado, espesso como a neblina que insistia em não se dissipar. A dor da doença, a ameaça invisível que parecia corroer não só corpos, mas também almas, dava lugar ao medo mais primitivo e puro. O medo do desconhecido. Foi então que o velho Miguel apareceu de novo, cambaleando entre a multidão que agora se dispersava aos poucos, os olhos carregando uma luz estranha. Ele conseguiu se aproximar de você. Em um fio de voz que mal revelou o esforço, disse algo que fez o ar congelar. Eles não são humanos. É isso que precisamos entender. A floresta está doente,
e nós, dentro dela, somos os próximos. Antes que pudesse processar, o velho tossiu, tão forte que parecia querer expelir o próprio medo junto com o catarro. Você sentiu a urgência crescente, como se aquela revelação fosse o estopim silencioso da próxima catástrofe. A praça, agora vazia e fria, parecia carregar o peso invisível daquele segredo. O calor da lareira já não desenhava o mesmo conforto, e o pão, ainda meio queimado, parecia amargo em sua boca, um lembrete cruel da fragilidade da vida ali. Um vento cortante rodou pelo vilarejo, levantando folhas e sussurros, e você sentiu, pela primeira vez, que não era só o frio do amanhecer que lhe arrepiava a nuca. Era o frio da inevitabilidade, o escuro que vinha da floresta carregando algo que os aldeões jamais tinham visto, mas que agora invadia seus sonhos e seus dias como uma sombra crescente. E justamente naquele momento, enquanto o sol lutava para romper as nuvens esmagadoras, um grito agudo rasgou o ar. Era um som humano, mas contorcido pela dor e pelo terror, vindo das bordas da floresta. Um convite sombrio e urgente, impossível de ignorar. Você virou os olhos para o limite das árvores, onde o denso véu cinza parecia pulsar com vida própria. Algo se movia ali. Não apenas uma sombra, mas uma presença consciente, quase desafiadora, que agora assistia ao seu despertar. O murmurinho distante virou um sussurro frenético em sua cabeça. Não havia mais tempo para hesitar. Afinal, naquele mundo, onde cada respiração carregava uma ameaça invisível, o próximo passo era a única chance para não se perder na névoa. E quando você começou a avançar, o vento carregou um último suspiro indecifrável, uma palavra antiga, um nome esquecido, sussurrado entre as folhas, que fez seu coração apertar e seus sentidos hiperdespertarem. Você sabia, sem sombra de dúvida, que o verdadeiro teste estava apenas começando. A névoa parecia fechar as portas do vilarejo, envolvendo cada casa com dedos úmidos e frios. Você sentiu o ar ficar ainda mais denso, como se cada respiração carregasse um peso invisível que apertava o peito. A figura da anciã, distante agora, ia sumindo entre os troncos retorcidos da floresta, levando consigo um brilho tênue no frasco, uma espécie de chama engarrafada que poderia ser a esperança, ou apenas mais um sopro frágil diante do desconhecido. O sino soou novamente, sua voz aguda cortando o vazio e puxando os aldeões para um silêncio pesado, quase reverente. A multidão se dispersava em murmúrios incertos, passos hesitantes que calibravam a tensão no ar. Você, porém, ficou parado, com os olhos fixos na penumbra onde a mulher se perdeu. Houve uma pausa na respiração do tempo, como se o vilarejo inteiro contivesse um fôlego errado, esperando algo que não queria acontecer. Era impossível ignorar o frio que agora revolvia a espinha. Não o frio banal de manhãs úmidas, mas uma sensação exata e cortante, uma dúvida profunda que se alojava sob a pele. Você se surpreendeu ao perceber que todos os sons à sua volta, o crepitar da lenha, o murmúrio distante das vozes, até o farfalhar das folhas, haviam sido filtrados por essa nova tempestade silenciosa dentro de si. Um passo atrás,
Você sentiu o chão irregular sobre os pés descalços. As pequenas pedras pontiagudas mordendo a sola com uma aspereza que em outro momento seria incômoda, mas agora fazia parte da rudeza bela daquele mundo. Você virou lentamente o rosto para o lado, buscando algum rosto conhecido entre os aldeões. Francisco estava lá, pálido como nunca, o olhar perdido além da neblina. O velho Miguel permanecia encurvado, as mãos trêmulas segurando o cajado como se fosse um bastião contra aquele medo inominável. Foi nesse instante, quando um vento inesperado soprou da floresta, que você sentiu um cheiro novo, amargo, metálico, como se a própria terra tivesse se ferido. O ar pareceu vibrar com uma frequência estranha, uma ondulação quase imperceptível que fazia a pele da nuca se arrepiar. Você piscou e viu entre a névoa uma sombra que se desdobrava, fluía no silêncio pesado, um vulto que se movia ao ritmo da vontade da floresta. Uma forma que não pertencia nem ao homem, nem à fera. Seu coração acelerou, aquele tambor surdo e irregular que parecia acompanhar a batida da vida do vilarejo. Até ali seu conceito de normalidade. Todo o peso acumulado dos dias cinzentos, da rotina sufocante, da inquietação crescente, encontrou um ponto de ruptura naquela presença silenciosa. Você percebeu que não agia mais como mero espectador. A neblina se tornava agora a cortina para um palco onde o roteiro era escrito na pressa e à sombra. O cheiro da fumaça que subia das chaminés parecia fugir lentamente, como se a própria alma do vilarejo recuasse diante do que acreditava estar por vir. Enquanto seus olhos tentavam desvendar o que escondia aquela forma, uma brisa mais forte trouxe o sussurro de vozes abafadas, palavras desconexas que pareciam emergir de um passado enterrado. Eles não são humanos, ressoou uma vez mais, o eco de um alerta antigo, compartilhado entre aqueles que viram coisas que não deveriam existir. Você sentiu o peso daquela frase bater contra seu peito, uma sentença que tirava o chão até mesmo dos homens mais firmes. Francisco se aproximou, o rosto marcado por linhas profundas, os músculos tensos. Ele encarou você, como buscando um aliado invisível naquele instante de tremor. Tem algo na floresta, algo que não dorme e que está crescendo. O murmúrio da aldeia diminuiu. Aquele pequeno sopro de esperança que o frasco da anciã tentava carregar parecia fraquejar diante do silêncio que se alastrava. Você sentiu o calor da lareira, que até pouco antes era um bálsamo, agora distante e frio como uma lembrança. O sol, tímido lá no alto, vestia a névoa com um manto de prata pálida. Foi quando o grito cortante, um som humano, mas dilacerado pela dor, irrompeu das bordas da floresta. Um som que cravou um buraco vazio no céu denso, fazendo todos os olhares se voltarem para o mesmo lugar. Você se virou. Lá onde as árvores se tornavam vigias sombrios, algo se movia na penumbra. Não uma criatura comum, nem um homem, mas uma energia inquieta, um convite sombrio que arrepiava os nervos e queimava o ar. O silêncio que havia parado o vilarejo começou a se partir em fragmentos, e seu peito apertou numa mistura de medo e decisão. A névoa não era mais apenas um véu para esconder o passado esquecido. Era o lobo que esperava atrás da porta, a promessa velada de que o que estava por vir
clamava por atenção. Você deu um passo à frente, cada músculo tenso como corda de instrumento, sentindo ao redor o ar vibrar com uma urgência que não precisava de palavras. Uma palavra antiga, esquecida pelo tempo, parecia deslizar pelos galhos, intensificando o arrepio. Um nome guardado pela floresta, que ecoava em seus sentidos, como um grito silencioso prestes a romper. E naquele instante, enquanto a névoa fechava seu cerco e a sombra avançava, você soube, com uma certeza crua e implacável, que o próximo movimento não seria apenas seu. Seria o primeiro passo para enfrentar o que nunca deveria ter despertado. A névoa nem sequer dava trégua. Ela fechava o vilarejo numa redoma úmida e silenciosa. Um casulo espesso, onde cada suspiro parecia mais difícil que o anterior, como se o próprio ar hesitasse antes de entrar nos pulmões. Sentiu a pele arrepiar, frio e tensão exibidos na mesma dança irregular que a fumaça tímida subindo das chaminés, agora quase apagadas. O cheiro da terra molhada perdeu parte de sua doçura rústica, cedendo lugar a um odor estranho, metálico, que puxava pelo seu instinto de sobrevivência. Em volta de você, a praça começava a se esvaziar, e a movimentação dos aldeões flutuava entre passos lentos e olhares desconfiados. Havia um silêncio nervoso, daquele que não se rompe com palavras, mas com suspiros entrecortados e olhares desviados. O corpo da mulher, agora arrastado cuidadosamente por dois homens, desapareceu por uma viela coberta pela neblina espessa, como se o vilarejo tentasse apagar a ameaça que aquela cena remetia. Você permaneceu parado, mãos firmes contra o tecido áspero da roupa, a sensação de estar no limiar entre o cotidiano conhecido e algo inexplicável pesava no peito, um peso silencioso que parecia sugar a leveza dos dias melhores. O velho Miguel reapareceu, com sua andança cambaleante, os olhos pesados e a voz rouca, saindo como se cada palavra fosse um sacrifício. Ele se aproximou e, num fio quase inaudível, completou seu insight sombrio. A floresta não era apenas um cenário. Era um organismo contaminado, um corpo adoecido que arrastava a alma. Dali para uma força escura e antiga. Enquanto ele falava, o vento zunia entre as árvores, com mais insistência, carregando o som de galhos rachando, folhas secas se espalhando pelo chão e um murmúrio invisível que mancava da floresta para o vilarejo. Você mal podia acreditar que uma respiração, a da natureza, podia se tornar tão ameaçadora. Instintivamente você olhou para a orla do bosque, onde sombras esguias se entrelaçavam e se dissolviam. Segredos que se escondiam sob a superfície da névoa. Ali fora, você podia sentir um chamado, quase sussurrado, como se a floresta testasse sua determinação para algo que ainda não poderia imaginar. A multidão em volta já se diluía, distraída entre medos e rumores, mas seus pensamentos continuavam grudados naquele estranho acontecimento. Era como se, no silêncio que mais parecia um grito contido, sua mente tentasse juntar peças desconexas de um quebra-cabeça que se recusava a revelar sua imagem até que fosse tarde demais. De repente, um som cortou o ar denso, um estalo profundo vindo da direção da floresta. Seus músculos se enrijeceram. Você quase podia sentir as sombras se mexendo com vontade própria, como predadores invisíveis prestes a engolir tudo,
O vento trouxe, junto ao cheiro metálico, um arrepio que lhe entortava a espinha. Por um momento, o sol conseguiu romper um pouco mais a barreira das nuvens, piscando um brilho débil que iluminou um detalhe quase esquecido. Pequenas pegadas marcadas na lama molhada na beira da floresta. Elas não eram humanas, pelo menos não por inteiro. Uma forma indefinida se esgueirava por ali, e a agitação que se espalhava lentamente entre os mais próximos indicava que o vilarejo começava a perceber sua nova realidade. Você deu um passo para a frente, sentindo o chão irregular morder a sola dos seus pés. Essa era a sua chance. A rotina que você conhecia, com seu cheiro de feno e fumaça, agora se encontrava no limiar de algo inédito, um convite perigoso para transcender a sobrevivência simples e encarar o desconhecido. Foi nesse instante que um murmúrio cortante ecoou entre as árvores, um som agudo que pareceu atravessar seu cérebro em ondas. O grito não era de uma criatura comum. Carregava um desespero arcaico e carregado, como se a floresta estivesse contando seu segredo mais sombrio num idioma ancestral. Você engoliu em seco. Os olhares, mais velhos à volta, raros àquela altura, refletiam exatamente o que você sentia. O peso de uma ameaça que não pertencia aos defeitos do corpo, mas a uma sombra na alma da terra. Francisco, o ferreiro, surgiu de repente ao seu lado, seu rosto uma máscara entre o cansaço e a determinação. Não é só doença, murmurou, a voz como um sussurro sufocado pela fumaça. É algo que estamos começando a entender errado e que pode ser parte das árvores, da terra, talvez até do próprio tempo. Você sentiu o mundo desandar por um instante. O conhecido conforto da lareira se diluía na memória. O cheiro adocicado do pão, agora amargo, reaparecia como um aviso. O sino da igreja tocou mais uma vez, som metálico que parecia cortar a neblina em fatias afiadas. Era um chamado estranho, fora do ritmo tradicional, desencadeando espasmos nos corações, como um aviso mudo de que o momento fora do tempo tinha finalmente chegado. Você ficou ali, congelado e atento, sentindo o ar vibrar ao seu redor, como uma corda esticada prestes a se romper. A floresta, aquela extensão de sombra que parecia respirar e vigiar, agora se transformava no palco principal de um suspense antigo e inexorável. Um frescor traiçoeiro bateu em sua nuca. Seus sentidos se agudizaram. Uma palavra antiga, estranha e sutil parecia deslizar entre os galhos, enrolar nas folhas e ecoar em seu peito. Um nome que não pertencia ao seu tempo, mas que agora cruzava o limite entre a lenda e a realidade. Você deu o primeiro passo na direção da névoa que se adensava e da floresta que despertava. E naquele instante exato, sentiu na pele os olhos invisíveis da sombra que aguardava. Paciente, vigilante, seu movimento final. A névoa não dava trégua. Pesada, ela enrolava o vilarejo num abraço úmido e impróprio, tornando os passos hesitantes, abafando os murmúrios espalhados pelo chão úmido. Você sentiu o ar apertar seu peito, mais denso agora, como se cada folegar exigisse esforço dobrado, e a respiração arrastasse consigo o peso de uma verdade indizível. O calor morno da fogueira, que até pouco era um consolo familiar, parecia se dissipar, rendido ao frio cortante que se escorria pelas frestas da pele,
infiltrando-se na alma do lugar. O murmúrio distante dos aldeões já não carregava simples inquietação, mas um temor palpável que se mexe entre as sombras do vilarejo com a delicadeza cruel dos que sabem que algo está para mudar e que não há voltar atrás. Suas mãos, ainda inquietas pelo tecido áspero da roupa surrada, apertaram-se com uma determinação silenciosa. Pelo canto dos olhos, viu Francisco, o ferreiro ali, com as mãos marcadas pelo trabalho e o rosto pálido mais rígido que o habitual. Um homem que, diante do abandono do normal, se erguia como um bastião de resistência silenciosa. Você avançou na direção em que a mulher fora levada, desaparecendo pela viela estreita onde a neblina parecia solidificar-se em uma parede líquida. O odor persistente da terra molhada misturava-se agora ao fedor abafado do medo, um cheiro que impregnava os degraus do tempo, carregado como um sussurro antigo a perseguir todos ali. Por um instante, o mundo desacelerou. O vento que percorreu a praça suspendeu-se. As sombras pararam seu jogo, e até a fumaça da lareira pareceu segura atrás daquele silêncio tenso e quase reverente. Um pequeno raio tímido de sol atravessou a cortina gris, iluminando um pedaço do chão onde pequenas pegadas obscuras afundavam na lama. Não eram humanas, pelo menos não inteiramente. A forma dessas pegadas era estranha, irregular, como se algum ser errante tivesse deixado um rastro fugidio, um convite disfarçado para se aproximar demais do desconhecido. O frio que invadiu sua nuca não veio do vento, mas do pressentimento de um olhar invisível, pesado e intenso, recaindo sobre você em silêncio. O sussurro abafado de vozes nas sombras da floresta se misturava ao farfalhar das folhas secas, que pareciam carregar histórias não contadas, segredos presos entre as raízes e os galhos retorcidos. O velho Miguel se aproximou cambaleando, o corpo cansado curvado como a velha árvore que sobreviveu às tempestades. Sua voz rouca quebrou a quietude, trazendo um peso tão denso quanto a névoa ao redor. Não é só doença. A floresta está doente, e nós estamos presos nela. Palavras que soavam como uma sentença esquecida, um eco das muitas catástrofes que os anos encobriram com silêncio. Você sentiu a textura áspera do cajado do velho, firme em meio à fragilidade. Ele tossiu forte, expelindo não só catarro, mas a própria esperança que teimava em resistir. Olhou para o horizonte, onde as árvores contorcidas murmuravam um aviso na língua esquecida. O sino tocou de novo. Um som esquisito, incisivo, distante, mas que cortava a névoa em fatias tão finas que parecia rasgar a alma. O chamado quebrou o trato taciturno do silêncio, fazendo os corações se apertarem ainda mais, num ritmo frenético, quase histérico, misturado ao ritmo cortante e irregular da sua própria respiração. Ali, naquele instante suspenso, seus olhos captaram a figura avelã de uma mulher que emergia da sombra da floresta. Passos lentos e conscientes, mãos trêmulas seguiam segurando o frasco escuro, o líquido dentro dele carregando toda a fragilidade e a urgência daquele momento. Havia algo nos olhos dela, uma luz tênue, mas que brilhava com a força dos que sabem que o futuro pende por um fio. Você sentiu o ar vibrar de novo com aquele aroma metálico, forte e estranho, como se o próprio vilarejo estivesse sangrando pelas entranhas.
um ferimento escancarado sob a névoa. Foi então que um grito cortante rasgou o ar. Sofrido, urgente, humano, mas doente, dilacerado pelo desespero que só a morte eminente é capaz de semear. O som veio de onde as árvores se encontravam ombro a ombro, formando uma muralha escura. O grito se perdeu na névoa, mas seu eco continuou a vibrar no peito de todos que o ouviram. Um grito que não era apenas um aviso, mas um chamado para algo maior, mais profundo e mais sombrio. Um arrepio percorreu sua espinha. A pele ficou sensível como se cada fio de cabelo tentasse fugir do corpo. O sussurro que subia entre os galhos soava quase como um nome, uma palavra antiga, esquecida pelas línguas modernas. Um som que parecia estar esperando, como uma armadilha para o desconhecido. Você fitou a floresta. Cada figura escondeu-se entre os troncos retorcidos, invisível e presente ao mesmo tempo. Um guardião silencioso daquela encruzilhada entre a vida e o que nascia ali. As vozes no vilarejo minguaram até sumirem, deixando o ar mais denso, cruel e pesado. Seu peito apertado buscava ar. Mas o que sentia era que o tempo tinha parado para observar, que o mundo ao redor balançava. Os passos rangiam e o ar se preparava para um tom que ainda não havia vindo. Enquanto você se dirigia para o que parecia inevitável, a sensação era clara e implacável. A névoa não era mais um véu para proteger, mas a cortina que se levantava para um espetáculo onde o palco era a própria alma da vila. Você deu um passo para a frente, a incerteza agora clara como o brilho esparso do sol que teimava em furar as nuvens. Os olhos da floresta se abriram no escuro e a sombra aguardava, paciente, atenta, faminta, pronta para resistir a tudo que a realidade pensava conhecer. E naquele momento, quando você cruzou a linha que separava o conhecido do abismo, percebeu, o vilarejo já não seria o mesmo, e a verdadeira caminhada só começava. A névoa, aquela mesma que acompanhou seu despertar cinzento, começava a dissipar seu manto opressor. O ar, antes pesado e estagnado, preenchia-se agora por um sopro tênue de esperança, um leve murmúrio de renascimento que parecia sussurrar pela aldeia cansada. Você sentiu pela primeira vez em dias que pareceram intermináveis, que o ciclo começava a se fechar. A mulher, cuja respiração havia oscilado entre a vida e a morte, descansava agora numa cama improvisada na casa de Francisco, o ferreiro. Suas mãos, firmes apesar do cansaço, tinham feito o impossível, com estranho elixir trazido pela anciã, uma mistura feita de ervas e segredos antigos. A sombra que consumia a vila começava a perder força. Não foi uma vitória limpa, nem um milagre proclamado, mas um respiro conquistado com esforço e paciência. Atrás daquela janela embaçada, a luz do entardecer tingia a floresta que margeava o vilarejo com tons dourados e alaranjados, uma pintura que contrastava com os dias cinzentos, vívidos. As árvores já não sussurravam mais em tom ameaçador, mas pareciam exalar um silêncio sereno, como a natureza que aceita sua fraqueza para aos poucos curar suas feridas. Você caminhou pela praça onde tantas vezes sentira o peso da inquietude. As pedras irregulares, gastas sob seus pés, contavam histórias de medo, de luta,
mas também de resistência. Crianças voltavam a correr entre as casas, agora com risos tímidos, um sopro de vida retomando o ar antes carregado. Mulheres trocavam olhares mais suaves. Homens retornavam ao trabalho como se aquela névoa de ameaça tivesse sido apenas um longo pesadelo. Francisco estava ali, encostado no tronco de uma árvore, o semblante menos tenso, a expressão suavizada, um convite silencioso para que o vilarejo continuasse. Próximo dele, o velho Miguel ajeitava o cajado com mãos menos trêmulas, seus olhos refletindo uma aceitação silenciosa, não de derrota, mas de um ciclo que expirava para abrir passagem a outro. Seu coração, cansado, encontrava agora uma calma profunda. O medo que lhe apertara o peito como correntes afiadas começava a se dissolver, cedendo lugar a uma quietude reconfortante. A terra úmida sob seus pés parecia abraçar seus passos, enquanto o aroma distante do feno secando e da lenha queimando preenchia a tarde com sua rotina familiar. Doce na sua simplicidade restauradora, você pensou na anciã, naquela figura frágil que fora aguardiando o frasco escuro e da esperança tênue. O mistério que ela carregava tornava-se, nesse momento, menos assustador. Era um lembrete. Nem tudo no mundo antigo podia ser explicado ou previsto, mas havia espaço para a fé no desconhecido e para a coragem de agir contra o que se teme. Com um suspiro profundo, você se deixou envolver pela quietude crescente. A vila, por mais áspera e resistente que fosse, encontrava na continuidade de seus dias, no cheiro da terra molhada, no calor brando da lareira, no riso que retornava aos cantos esquecidos, a sua mais pura forma de triunfo. Não era um fim grandioso ou heróico, mas um simples respirar, um recomeço silencioso. Lá fora, as sombras da floresta recuavam lentamente, deixando que o último raio de sol beijasse as copas das árvores, como uma promessa suave de que mesmo nas horas mais escuras, a luz sempre retorna. Você sentiu então a leveza daquele momento, um universo inteiro que se efaz no silêncio do entardecer, um ciclo que se fecha com respeito pela dor e pela esperança instaurada. Enquanto caminhava de volta para sua casa, o ar fresco da noite já começava a tomar conta, trazendo consigo um convite, o convite para que a alma desacelerasse, para que a mente adormecesse tranquila, aquecida pelo conhecimento de que, por mais ásperos que sejam os tempos, a calma pode sempre voltar com o amanhecer. Você se acomodou próximo à lareira, sentiu o calor familiar acariciar sua pele fatigada, o cheiro da fumaça se tornando um bálsamo. Os ruídos da noite, agora suaves e constantes, formavam uma melodia que embalava até os pensamentos mais inquietos. Lá fora, o vilarejo respirava, pulsava em seu ritmo calmo e antigo, dando-lhe a sensação de que, finalmente, tudo estava onde deveria estar. O escuro já não era ameaça, mas convite à paz. E assim, com os olhos fechando lentamente, você permitiu que o passado duro e turbulento da vila se transformasse numa lembrança acolhedora, uma história que, apesar de tudo, encontrou seu fim sereno. E enquanto o sonho lhe envolvia com seu abraço silencioso,
o luar caía manso sobre a terra úmida, guardando com ternura a promissora promessa de um novo dia, onde a vida, menos sombria, prosseguiria seu curso. Você adormeceu com a certeza de que, apesar das sombras que sempre rondam, existe um ponto de equilíbrio a ser alcançado. Um lugar onde, finalmente, a astringência do passado e o calor do presente se encontram para juntos sussurrar o silêncio doce do descanso verdadeiro.